Quando nós estamos bem com Deus, as outras coisas funcionam. A gente se preocupa com as outras coisas. Quando a gente está bem com Deus, a gente se preocupa com as outras coisas da vida cristã. O segredo para a nossa vitória, o segredo para a nossa jornada, o segredo para permanecer em pé nesse deserto de peregrinação, o segredo é sempre estar perto de Deus. Bem pertinho. Mais perto possível. Eu gosto de usar a ilustração do Wi-Fi. Alguém aqui tem Wi-Fi em casa? Tem um roteador? Que pergunta, né? Quanto mais distante do roteador, mais fraco é o sinal. E se ficar bem distante, não tem sinal. Quanto mais perto do roteador, mais forte será o sinal. E com Deus é assim. Quanto mais distante de Deus, as coisas não funcionam como a gente precisa, Mas quanto mais perto, as coisas vão funcionar como precisam, não é como a gente deseja, não. Às vezes, quando a gente deseja, mas deve acontecer como a gente precisa. Eu quero abrir a Bíblia com vocês para falar de um personagem bíblico e que tem uma linda história e que foi registrado na Bíblia. Abra sua Bíblia em 2 Reis. Abra aí a sua Bíblia em 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 22, verso 2. Falando sobre o rei Josias. 2 Reis, capítulo 22, o verso 2, diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. O rei Josias, segundo o verso 1, ele tinha quantos anos? Quando começou a reinar. Ok. Amigos, essa história é uma história fascinante e vocês vão saber por quê. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém notou alguma coisa errada no verso 2? O que, irmã? Como? Parabéns. Quem disse? Está errado ou não? Davi não era pai de Josias. Espera aí, pastor. A Bíblia está dizendo que Davi era pai de Josias, mas não era. Mas também vou dizer para vocês que o texto não está errado.
e vocês vão entender por quê. Querem saber? Ou quer que deixe isso para outro dia? Na próxima vez que a gente voltar, a gente esclarece isso, né? Daqui 6 meses? É hoje, é? Tá bom. Eu não quero que ninguém morra de ansiedade, tá? Mas para a gente entender por que que o texto bíblico diz que Davi era pai de Josias, a gente precisa entender uma outra coisa, tá bem? Primeiro, para depois entender isso aqui. Eu quero iniciar então falando sobre a história de um homem chamado Stefan, um alemão chamado Stefan. Stefan, ele plantava árvores. Sabe aquelas árvores que são extraídas para fazer diversos tipos de materiais, como papel, por exemplo? Aquelas árvores que levavam 180 anos para ficar pronta. E Stefan trabalhava com essas árvores. Só que tem um detalhe: Stefan, ele colheu árvores que foram plantadas por alguém que ele jamais conheceu. E ele plantará árvores para pessoas que ele jamais verá. Ou seja, isso é passado de geração para geração. Então, sua vida esteve completamente atrelada a isso. Ele herdou uma floresta dos seus antepassados, da sua família do passado, do seu tataravô. Ele colheu árvores que foram plantadas pelo seu tataravô. E ele plantará árvores que serão colhidas, derrubadas por seus bisnetos. Ele faz parte de uma cadeia. Ele faz parte de uma rede, de uma cadeia. Cada geração, com base nessa história de Stefan, eu diria que cada geração necessita fazer escolhas. E foi exatamente isso que Stefan disse quando foi entrevistado. Você precisa fazer escolhas. Que escolha? Você pode saquear, derrubar, você pode violar a paisagem, você pode ficar rico, ou você pode cuidar dela e derrubar apenas aquilo que lhe pertence, deixando para os outros, para os descendentes, uma herança. Escolhas. Então, as árvores que Stefan derrubou, elas foram semeadas por homens que ele nunca conheceu. E o que ele semeia será derrubado por descendentes que ele jamais verá. Com isto, grave o que eu vou dizer. Dependente do passado, responsável pelo futuro. Dependente do passado, mas responsável pelo futuro. A vida de Stefan reflete a nossa própria vida. Sabe por quê? Porque todos nós somos crianças do passado. Quem aqui seria o mais experiente? Não o mais velho, não, o mais experiente com a vida. Quem tem acima de 70 anos? Ok, está aqui. Acima de 80, tem alguém? 75, acima de 75? 70, ok, temos lá. Então, mesmo vocês, todos nós somos crianças do nosso passado.
Porque como adulto nós somos, para pensar, por que eu sou tão crítico? Por que eu sou tão hostil? Por que eu sou tão duro de coração? Ou então, por que eu sou tão amável, tão gentil? A explicação? Alguém semeou. Eu pergunto, como está a sua floresta? Como está a sua floresta? Como você se sente? Se sente orgulhoso pelo legado? Alguns herdaram solos nutridos. Alguns de nós aqui, alguns herdaram árvores com raízes profundas. Alguns herdaram aqui boa educação, uma vida psicológica saudável, confiança, disciplina, pureza, integridade, amor, altruísmo, fé, compaixão, sabedoria, conhecimento, inteligência, força emocional, profissão, legado social, mas infelizmente outros herdaram pobreza. Eu. Vergonha. Eu. Outros herdaram abusos, sofrimento, angústia. Eu. Mau caráter. Eu. Traços psicológicos ruins. Eu. Não sei se você também herdou essas coisas. Dureza de coração, falta de domínio próprio, muitas mazelas de caráter, passado vergonhoso. A verdade, sabe qual é? É que a terra foi saqueada, a colheita foi feita, mas nenhuma semente boa foi plantada em muitos dentre nós. E talvez você reclame por isso. Muitos herdaram uma vida trágica. O que essa história tem a ver com a história de Josias? É a história de Josias. O seu pai não era Davi. Quem foi o seu pai? Quem se lembra? Quem foi o pai de Josias? Amon. Você conhece a vida de Amon? Terrível. E o seu avô, pior ainda, Manassés. O seu bisavô era um assassino, era um místico que sacrificou o próprio filho em um ritual terrível, ultrajante. Eu acho que talvez ninguém aqui tenha tido um avô assim, mas Josias teve. O seu pai era um baderneiro que invadia casas de oração, e ele escarnecia dos crentes da época. Não é à toa que ele foi morto aos 24 anos, e pelos próprios amigos. Terrível. Uma herança trágica. Naquele tempo, para vocês terem uma ideia, no tempo do nascimento de Josias, as prostitutas prestavam seus serviços em casas de oração, em casas onde deveria existir a integridade, a pureza, a sagacidade para com as coisas. Mas naquele tempo, os templos, as casas de oração eram lugares de prostitutas prestando seus serviços. Os mágicos tratavam doenças com salmos. As pessoas adoravam os astros, as estrelas, a lua, o sol. O voodoo e outras superstições estavam permeando a cultura da época.
Com base nisso eu digo que era uma época péssima para alguém nascer. Péssima. E o pior, o que fazer quando o próprio avô praticava magia negra e o pai era um patife e que conduzia a nação à corrupção, à maldade, à promiscuidade, a coisas horríveis? O que esperar de uma criança que nasce filha de um pai, de um avô assim? Não sei se você já, observe bem, não sei se você já um dia olhou para uma mulher grávida, prestes a dar à luz, e pensou assim: não vai dar boa coisa. Por conhecer o pai e a mãe, você olha para aquela criança e diz: não vai dar boa coisa. Era assim. Tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. É possível que alguns, por causa da geração de Josias, dos pais de Josias, é possível que alguns tivessem o rotulado antecipadamente como um futuro delinquente. É possível que muitos tenham dito: ele será como o pai. E dizem que os filhos, quando o pai é muito mau, dizem que os filhos têm uma tendência de serem piores. Amigos, eu quero dizer para vocês que nós não estamos sozinhos nesta tragédia. O rei Josias também passou por isso. Mas o bom da história de Josias, sabe o que é? É que Josias, quebrando a regra, o protocolo existencial, Josias, ele deu a volta por cima. É o texto que nós lemos. O capítulo 22, verso 2, fez ele o que era reto perante quem? Perante o Senhor. Andou em todo o caminho de quem? De Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E vocês vão entender já já por que o profeta chamou Davi de pai de Josias. Josias reverteu o rótulo, desafiou a herança maligna. Ele se posicionou contra a hereditariedade familiar. Ele redirecionou a sua vida e a vida de toda a nação. As suas realizações foram tão notáveis que ainda elas permaneceram conhecidas por mais de 2.600 anos. Ou seja, herança reconstruída. Herança reconstruída. Josias nasceu em torno de 600 anos antes de Cristo. Ele herdou um trono frágil, uma coroa manchada. O templo estava em completa desordem, a igreja de Deus estava em completa desordem, a lei foi perdida. Como vocês conhecem a história, o povo adorava o Deus que desejava adorar. Mas, ao fim de 31 anos de reinado, o templo estava reconstruído, os ídolos demolidos, e a lei de Deus foi mais uma vez elevada ao lugar de domínio e poder. Josias. O seu avô era mau, como a gente já mencionou. Manassés, segundo o que a gente
vê lá em 2 Reis, capítulo 21, Manassés, avô de Josias, ele era lembrado como o rei que derramou muitíssimo sangue inocente. O seu pai, o rei Amon, ele morreu pelas mãos dos próprios oficiais, dos seus amigos. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal perante quem? Perante o Senhor. Mas Josias escolheu ser reto, correto, íntegro. Amigos, os cidadãos mataram os assassinos, e o menino Josias, com apenas 8 anos de idade, sobe ao trono. E quando ele sobe ao trono, ele faz uma escolha. Sabe qual foi a escolha que Josias fez? Ele escolheu, na sua geração, pulou o pai, pulou o avô, até encontrar alguém na família que ele pudesse copiar. Até encontrar alguém na família que ele pudesse ter como mentor de vida. Ele encontrou quem? Davi. É por esse motivo que Davi é apresentado na história como o pai de Josias. Josias fez o que era reto diante do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, não foi do pai, não foi do avô, não, foi de Davi, e agora ele é chamado de pai, porque aqui Davi é o mentor de Josias, e é por isso que ele chama Davi de seu pai. Josias procurou na sua própria história, na história da sua família, um ancestral que pudesse copiar o exemplo, que pudesse redefinir a sua história, a sua trajetória, alguém que fosse digno de ser imitado. Ele pulou a vida dos seus pais, retroagiu na história até encontrar Davi, e ele, quando encontrou, disse: serei como ele. Moral da história, sabe qual é? Nós não podemos escolher nossos parentes, não é verdade? Mas podemos escolher os nossos mentores. E quando ele escolheu Davi, ele escolheu também os princípios, os valores que fizeram de Davi um homem segundo o coração de Deus. Por isso ele derrubou os altares, por isso ele transformou os ídolos em pó em toda a nação, por isso ele destruiu os bosques, as imagens de escultura em toda a terra de Israel. Durante muitos anos, até os 26, a sua atenção esteve sempre voltada ao templo, ao santuário, à igreja de Deus, porque estava em ruínas. Mas Josias, por causa do seu amor a Deus, que aprendeu com Davi, ele restaurou e purificou a casa do Senhor. E você lembra da história, não é? Quando estava reconstruindo o templo, ou reformando o templo, você lembra da história do livro, do pergaminho que foi encontrado, da lei? E quando ele leu o pergaminho, ele ficou indignado por ver que o seu povo havia rejeitado ao Senhor, havia virado as costas para Deus. Sabe o que a história de Josias nos ensina também? E eu acho essa parte assim surpreendente, muito importante, é que uma geração inteira recebeu graça pelas escolhas de um homem. Uma geração inteira recebeu a graça do Senhor por causa de um homem. E eu pergunto para nós aqui hoje, para você, escuta bem o que eu vou dizer, olha aqui para mim, acorda tu que dormes,
Poderia Deus ter colocado você no mundo por esta mesma razão? Poderia Deus ter trazido você à existência por esse mesmo motivo? Eu encontro essa afirmativa lá na história de Esther. Quando Mordecai olha para Esther, nos olhos de Esther, e diz: Esther, não foi para este momento que Deus colocou você como rainha. Você fará como Josias, transporá o passado, quebrará o retrovisor da sua vida, para construir o seu futuro, da maneira como construiu Josias. Você não teve um pai? Em Gálatas 4, verso 7 diz assim, que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Não teve nenhum modelo, nenhum padrão a ser copiado na vida? Efésios 5, verso 1, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nunca teve ninguém que enxugasse as suas lágrimas? Nunca teve ninguém? Salmo 56, verso 8 diz: tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Se ninguém semeou, se o seu passado foi injusto com você, a boa notícia é que em Cristo o seu futuro será diferente. Mas tem um detalhe: o seu futuro não é amanhã. O seu futuro não é daqui 10 anos. O seu futuro não é daqui 30 anos. O seu futuro é agora. É o presente. Sabe por quê? Porque são as escolhas que fazemos no presente que determinam como será o futuro. É a graça de Deus, disponível e abundante, para todos aqueles, para todos, isso inclui você, que querem, que desejam ardentemente não olhar mais para o passado, para se lamentar, mas se alegrar pelo presente e pelo futuro. Você não perdeu nada, mas você perde se as suas escolhas não forem como as escolhas de Josias. O nosso referencial é Cristo. O nosso mentor é Jesus. O nosso exemplo a ser copiado é Jesus. É Ele que pode ressignificar a sua vida. É Ele que pode modificar as manchas, as máculas do passado. É Ele que pode dar poder e força para você ser mais que vencedor. É através dEle, por meio dEle e para Ele. É por isso, amigos, que as nossas escolhas precisam ter Jesus como mentor, ter Jesus como o referencial, a nossa ideologia. Jesus é o nosso ativismo, Jesus é a nossa ideologia, Jesus é tudo para nós. E não as bandeiras ideológicas desse mundo.
e não as visões deste mundo. Somente Ele, e nada além dele. Você crê? Com Cristo, a nossa fidelidade tem significado. Com Cristo, a nossa fidelidade tem propósito. Com Cristo, a nossa vida tem sentido. Você vai continuar tendo as suas lutas, os seus problemas. O mundo vai tentar comprar você. O mundo vai tentar impedir a sua lealdade, a sua fidelidade. O mundo vai judiar de você, vai ser hostil com você e comigo. Mas, com Cristo, você será vitorioso em todas elas. Você acredita? Confia? Então, por favor, feche os olhos e ouça esta música com o coração. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Dos meus pais, eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei?
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. E eu sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você e ser um com você. Somos um com você. Você tem vergonha de alguma coisa na sua vida, no seu passado? Tem algo que lhe aflige? Tem algo que lhe incomoda? Eu quero que você saiba que Deus contemplou as lágrimas que saem do seu coração. Eu quero fazer uma oração, pedir a graça de Deus mais uma vez. Alguém que gostaria de vir aqui à frente para orar comigo? Eu sei que tem hora que é duro, é difícil. Eu sei que tem hora que às vezes surge a vontade de chutar o balde. E Deus entende a sua luta, a sua angústia. Ele conhece o seu passado e sabe das sementes que faltaram. Ele consegue ler até aquilo que você não entende direito em seu coração. Há mais alguém que queira vir? Pode vir, venha. Mas eu quero dizer para você que você não precisa mais se envergonhar do seu passado, de nada que tenha maculado a sua vida, porque Jesus, Ele está lhe dando motivos para se orgulhar. Quebre o retrovisor da sua vida e olhe apenas para frente, porque esse caminho, quem está abrindo é Deus. Não se esqueça nunca, se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, pode chegar, chega para cá, pode chegar, venha. Se Deus e a sua vontade forem prioridades na sua vida, você será prioridade na vida de Deus. E nunca se esqueçam, jamais se esqueçam, que se tudo nessa vida, se as coisas dessa vida não derem certo, se tudo der errado, tudo, se nada nessa vida der certo, mas se você for para o céu, irmã Graça, então tudo deu certo. É a única coisa que importa, é a única coisa que interessa. Coloque as suas lutas na mão daquele que nunca perdeu uma batalha.
deixe aqui hoje a sua infidelidade, deixe aqui no altar, e saia com o coração renovado e com a aliança refeita com Deus. E siga firme essa trajetória, porque embora a estrada seja cheia de buraco, cheia de obstáculos, mas o piloto é Cristo. Então permaneça com Ele, tá bem? Nós vamos orar e pedir a Deus o poder dele sobre a nossa vida. Vamos? Fecha os olhos. Pai querido, obrigado por nunca ter desistido da gente. Obrigado por não ter virado as costas e ido embora. Obrigado, Senhor, pela misericórdia, pela compaixão e, acima de tudo, obrigado pelo perdão. O perdão que nos dá esperança, o perdão que nos faz tirar os olhos de nós mesmos para concentrar os olhos na cruz do Calvário. Sabemos que se olharmos para nós, vai ser impossível sermos salvos. Mas se olharmos para Cristo, é impossível não ser salvo. Conduza a nossa vida, escreva a nossa história e nos ajude a confiar mais. Nos ajuda a sermos mais fiéis e não menos. Nos ajuda a permanecer firme, nos ajuda a nos levantar de nossas quedas, nos ajuda a perseverar. Obrigado por tudo, Senhor. Nos perdoe pelas falhas, pelos erros, mas o Senhor conhece o grito que está dentro do nosso coração e sabe o quanto queremos ser mais que vencedores. Perdoa-nos e conserva o nosso nome no livro da vida. É para a Tua honra, é para a Tua glória, que agradecidos nós pedimos, entregamos tudo no mérito do poderoso Jesus. Amém, amém, amém. Que a bênção do Senhor seja sobre todos vocês. Amém, amém.